Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. A propósito, a palavra que eu estava buscando, né, que me falhou na memória é escrutínio mesmo. O modo de dizer escrutínio. Nossas decisões devem passar pelo escrutínio, né, o exame, a verificação do Dharma, né? Então era isso aí mesmo. O verso 34, dando continuidade aqui, o Krishna diz: portanto, Arjuna, agora que você compreendeu o Dharma, a importância, né, de restabelecer e manter o Dharma, você precisa matar Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, entre outros, né? Destrua as pessoas, né, que estão lá defendendo o Adharma, a violação, a destruição do Dharma. Você precisa destruir os destruidores do Dharma. Existem tantos outros guerreiros que já foram mortos, e eu assumo, né, como se diz? A responsabilidade. Eles foram mortos por mim, diz Krishna, né? Como assim? O Krishna, não é que ele foi lá e matou, mas Krishna está falando em nome do Senhor. Porque nós vimos, né, na semana passada que Krishna disse muito claramente para Arjuna: se você se tornar o meu instrumento, né, você irá ganhar fama, prestígio e um restante de sua vida vai ser maravilhosa. E você vai obter punhas espirituais também maravilhosos, né? Então você só tem a ganhar. Portanto, seja este instrumento. Mas se você não quiser, né, trabalhar comigo, né, tudo bem, mas saiba que eu já acabei com todos eles já estão mortos, né? Eu já defini. Por quê? Porque o Senhor, ele é a totalidade de todos os fatores que corroboram para produzir o Parabhada Karma nosso, tanto a nível coletivo como individual. Então imagine, né, uma inteligência suprema que tem uma infinidade, né, de fatores que possam combinar para produzir o desejo, né, o desejo do Dharma, digamos assim, né? Então, imagina se dependeria de um general como o Arjuna, não é? Então, ele falou, muitos outros grandes guerreiros já foram destruídos por mim no passado. Não tenha medo, lute, você conquistará os inimigos da batalha. Então você vencerá essa batalha. Em outras passagens, ele diria: poucos de vocês sobreviverão, mas ele dava uma indicação a Arjuna de que ele seria um dos sobreviventes. Aqui Krishna conta qual é o curso da criação. De acordo com a lei do karma, Arjuna precisa se alinhar com Dharma. Ele diz que o tempo dessas pessoas já chegou, né? O Parabada encerrou, acabou. De acordo com o Dharma, a lei do karma, elas precisam ser removidas da superfície da Terra. Quem são elas? Todos esses destruidores, violadores do Dharma. Essas pessoas fundamentalmente adármicas, né? Mesmo que sejam grandíssimos guerreiros, eles serão destruídos por mim. Mas até mesmo a grande maioria daqueles que pertencem ao exército do Dharma. Vamos ver o que o Swami nos diz aqui. Ele diz que eu já decidi, eles irão morrer,
a lei do karma ou a lei do dharma indica a sua morte, não é que ele está fazendo, não. A equação kármica já produziu a resultante que é, eles serão destruídos. Agora, o modo qual, através de quais forças, de quais fatores a destruição ocorrerá, somente essa equação kármica irá revelar, tá? Somente ela irá revelar. Com a ajuda de Arjuna ou sem a ajuda de Arjuna, né? A hora de toda essa gente chegou, e aí o Swami ilustra um pouco mais. Imagine, né, numa analogia, no exemplo, existe uma pessoa gravemente doente na sua família. Qual seria o dharma da família, né? Parece que o parábada do indivíduo chegou, mas ainda assim, o parábada daquele indivíduo talvez seja dar a volta por cima e sobreviver àquela doença terminal, né? Então, suponha que Bhagavan venha e diga que o parábada acabou, então você não precisa mais de fazer nada. Não, não é bem assim, né? Nós permaneceremos até o último momento, ainda assim, respondendo aos estímulos do campo e que as nossas respostas para o nosso benefício e para o benefício do campo sejam alinhadas com o Dharma, né? Por isso que Dayananda, até, até os seus últimos dias, né, ele estava tão fraco, né, os ensinamentos dele já não estavam, né, sendo expressos de modo muito brilhante, né, a mente estava fraca. Mas ainda assim, sabendo que ele estava, o parábada dele tinha terminado, ainda assim ele continuava fazendo aquilo que ele gostava de fazer. Então, o parábada chegou para você, tudo bem, né? Mas continue vivendo a sua vida como se nada fosse, né? Ah, você vai morrer, tudo bem. Ah, então vou parar de viver. Não, continua vivendo a sua vida normalmente. Por quê? Porque ninguém sabe, né? Primeiro, ninguém sabe. Como nós vimos, as minhas ações, o exercício do meu livre-arbítrio, ele pode, né, atenuar, minimizar ou até neutralizar aquele parábada, de repente, do esforço que eu coloco, né, no campo, em total harmonia com as leis de Deus. Então, é melhor que a gente siga o Dharma, siga as ações apropriadas. No caso de uma pessoa doente, siga os tratamentos que você creia sejam os mais adequados, né? Um curso de vida e de ação dármica, exercite o seu livre-arbítrio e espera para ver qual vai ser o parábada final, se o parábada realmente acabou ou não acabou realmente. É uma interação entre o livre-arbítrio e o parábada. Eles se interagem e produzindo essa força resultante que nós vimos, né? Ninguém sabe. O resultado pode ser, né, um colapso do paciente através de uma intervenção, ou a pessoa pode até mesmo sobreviver, né? Portanto, aqui a diferença está no caso de Arjuna. Bhagwan está aqui dizendo que ele já sabe qual é o destino, mas no caso de todos nós, Bhagwan não aparece, né, representado por Krishna para dizer, olha, o seu destino é isso. E quem é que gostaria de saber do destino, né? Eu acho uma tolice tão grande esse pessoal que vai, né, ver, vai ver essas pessoas que fazem leituras, né, das estrelas, né, e da, os traços na palma da mão, aquilo que seja, entendeu? Para tentar compreender qual é o meu destino, o que está vindo por aí, né? Não é muito mais legal viver a vida sendo, né, como uma surpresa? Imagina você vai assistir um filme maravilhoso, aí o filho do Marcelo vai lá e conta, né, o final do filme, conta um pouco a história e o final. O filme perdeu a graça. Não é assim, Alexandre? Né? Perde a graça. Então, que história é essa de querer saber qual vai ser o CD? Ah, será que eu vou casar? Né? Ou será que eu vou ficar para titia? Mas eu não tenho nem mais tia.
Portanto, não sabendo qual é o parábola, o destino, não está escrito, né, sobre a pedra, nunca podemos saber claramente o destino. Portanto, sabemos que o livre-arbítrio está em nossa capacidade, né? A gente está sempre ali apresentando o exercício das nossas escolhas. Portanto, exercite o livre-arbítrio, fazendo ações, sabendo que somente as suas ações estão realmente sob o seu controle e que os resultados pertencem ao destino. Receba os resultados do parábola como se tudo estivesse nas mãos do Senhor de Deus, né? Eu recebo porque as ações estão no âmbito da minha responsabilidade, do meu controle, né? Mas o destino, o parábola, é parte da jurisdição de Ishwara, está no controle, nas mãos de Deus, e se vem, eu preciso receber um espírito de gratidão, reverência e apreciação, porque eu compreendi a natureza de Saguna Deus e eu compreendi as leis de Saguna Deus e eu compreendi o modo qual eu devo me corresponder, me relacionar com o Criador. As ações irão impactar os resultados podem neutralizar um destino que estava potencialmente se formando, né? É por isso que tantas pessoas querem ler o destino através da astrologia, como eu estava dizendo, né? Mapa, né, astrológico, essas coisas. E Swami aqui, ele diz assim, olha, você pode ir procurar essa gente porque você está ansioso através do seu destino, você quer saber se os seus desejos irão ser realizados no futuro, isso e aquilo. Mas se você ficar dependendo dessas leituras, saiba que você vai fazer uma leitura do seu futuro, vai para o outro, a leitura é diferente, o outro lá, ainda mais uma vez diferente, tá? E se você ficar dependente de um desses astrólogos, você vai ter que, no final das contas, viver do lado da casa do astrólogo, porque cada decisão sua você vai ter que consultar o astrólogo para ver se vai dar encrenca ou se vai dar bom, né? Ah, o pessoal me diz, tudo bem, você gosta de astrologia, você gosta de fazer essas consultas? Que faça, mas não o tempo todo. Aprenda a se render, se entregar aos parábolas desenhados pelo Senhor com uma certa atitude de maturidade, porque o fato de buscar esses mapas astrológicos para saber o que está vindo já é um sintoma de imaturidade espiritual. Renda-se aos parábolas apresentados pelo Senhor, responda a eles, né, com espírito de reverência e gratidão pela oportunidade. Deixe tudo por conta de Shwara no que tange a manifestação dos nossos destinos, do nosso parábada. Ok. Então, vamos passar para o próximo arquivo. Deixa eu diminuir isso aqui. Deu um problema nesse. Eu fiz uma atualização aqui, agora eu estou apanhando de novo com esse programa do Word. O senhor Krishna deu um conselho importante, iniciando o próximo arquivo, né? Dizendo que se você age em harmonia com as leis do Dharma, você estará se rendendo às leis do Senhor, né? As leis do Senhor se manifestam do ponto de vista mental, cognitivo, intelectual, emocional do Jiva, né? Através do Dharma, essas leis éticas, morais, psicológicas, leis dármicas, kármicas, né? Então, você compreendendo tudo isso, você age em harmonia com essas leis sutis, você está se rendendo à vontade
do seu indivíduo, que são os seus gostos e desgostos, ao Dharma. Tem aquela expressão linda, maravilhosa, que eu amo e repito muito frequentemente: sacrificando os meus ragadveshas, né? Os meus quereres e não quereres, né? Gostos e desgostos, no altar do Dharma, né? No altar do Dharma é show, né? Muito bem colocado, né? O Dharma é um ensinamento dado pelo Senhor, revelado pelo Senhor através dos Vedas. Aprendam a viver em harmonia com as minhas leis, as leis do Dharma, as leis éticas, morais, kármicas, dármicas, psicológicas. Observem tudo isso e você viverá de modo feliz e você poderá crescer espiritualmente. Então, o Dharma, as leis do Dharma é o desenho do Senhor, né? Você pode dizer que é a vontade do Senhor, não é o desenho do Senhor, tá? Por quê? O Senhor nos deu os livre-arbítrio, tá? E o livre-arbítrio nos permite o quê? De violar as leis do Senhor, né? Todos os outros animais não têm a possibilidade de violar as leis do Dharma, mas nós temos a escolha de violar, como disse Duryodhana, né? Não, eu conheço muito bem, eu estudei muito bem as escrituras sobre o Dharma, mas ainda assim, né, eu decidi, sempre decidirei, de viver em violação a essas leis, né? Então, aprenda a viver em harmonia com as leis do Senhor para o seu bem e para o bem do campo dhármico. Agir de acordo com o Dharma é se render à vontade individual, minhas vontades individuais, à estrutura do Dharma. Uma vez que o Dharma aqui está sendo colocado como o desenho, né, do arquiteto chamado Deus, né, ou a vontade de Deus, podemos dizer que render-se ao Dharma é render-se a Deus, tá? Então, a vontade de Deus é que todos os seres humanos vivam em harmonia com entre eles e entre o meio ambiente, com o meio ambiente e os outros seres vivos. E para isso, eles não se dão conta, mas eles precisam de, primeiro de tudo, viver em harmonia com as leis de Deus. Ah, não, eu quero viver em harmonia com os meus vizinhos, com os outros animais, né, etc, etc. Mas essa história de Deus, eu rejeitei Deus muito tempo atrás, né? Não, você tem que compreender Deus, viver em harmonia com as leis de Deus, de modo que você possa viver em harmonia com os seus vizinhos. Você precisa sacrificar os seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, desejos e aversões no altar do Dharma, dessas leis e princípios que regem esta realidade mental, psicológica, emocional, intelectual. Mas você tem a liberdade de agir de acordo com as suas vasanas, em violação ao Dharma, seus gostos e desgostos, né? E quando você está seguindo os seus gostos e desgostos, o seu querer e não querer, sem se preocupar com a estrutura do Dharma, essa vontade individual sua não é alinhada com o Dharma do Senhor. Não é alinhada com a vontade do Senhor, visto deste ângulo. Porque Deus, daquilo que nos parece, né, criou este universo aparente, no qual o jiva aparente interage com os outros objetos aparentes com o objetivo de crescer, refinar, né, purificar, né, o corpo-mente complexo, até que ele possa compreender a realidade dentro do âmbito da realidade, da realidade aparente, né? Então, se você vive seguindo a tirania de suas vasanas, o que você quer, o que você não quer, sem se preocupar com a estrutura do Dharma, você está vivendo segundo a sua vontade individual, né? Seu gosto e desgosto. Você não está alinhado com o Dharma do Senhor. E, portanto, o ensinamento aqui é que você tem uma vontade, você tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio pode escolher o curso de ação baseada nos seus gostos e desgostos, ou baseada
no, no Dharma Adharma. Então, a, a indiscriminação, né, do Arjuna estava comprometida devido ao que? Ao apego que ele tinha a determinados objetos do outro lado do campo de batalha, né? Os outros guerreiros relacionados a ele como pessoas amadas. Então, aquele apego sentimental, emocional, comprometeu a sua discriminação lá no momento da guerra ser iniciada, né? Então, a problemática de Arjuna foi derivada de uma impureza que é o apego, né? Comprometeu o seu discriminação e no último momento ele preferia agir de acordo com o seu gosto e desgosto. E a gente tem que lembrar que a não ação ou a omissão à ação também é uma forma de ação com consequências muitas vezes muito mais negativas, né? Nós sabemos a não ação, a omissão à ação pode ser muito pior do que uma ação movida simplesmente por os seus desejos egóicos, né? A não ação às vezes é devastadora. Então, o Arjuna estava sofrendo desse problema, perdeu a perspectiva do Dharma e a Dharma, estava agindo de acordo com o seu querer e não querer, emocionalmente abalado, ele queria fugir do campo de batalha. O Senhor Krishna deu um conselho importante a Arjuna, dizendo que se alinhar às leis do Dharma, aos princípios do Dharma, significa se render ao Senhor. Portanto, Dharma é um ensinamento que nos foi dado através do Criador, através dos Vedas. E, portanto, mais uma vez, o Swami enfatiza o conceito de que Dharma também pode ser compreendido como a vontade do Senhor. A gente tem que tomar cuidado com esse conceito, porque o Senhor não tem vontade, tá? O Senhor não tem desejo, não tem nenhuma aversão. É um sistema imparcial, tá? Então, o Dharma é uma estrutura que nos permite, se nós tivermos a capacidade e o mérito espiritual de entrarmos em contato com as escrituras do Karma, Dharma e Upasana, que nos permite viver em harmonia com essas leis e assim crescer, refinar, purificar e obter o autoconhecimento, né? Então, a gente pode dizer que o desenho desta ordem mítica aparente é essa, né? Então, a gente pode inferir que é como se o desenho do universo servisse, né? Fosse desenhado, né? Ou, por trás disso, tivesse o objetivo de produzir esta sabedoria espiritual entre os jivas humanos. É como se fosse uma vontade de Deus, né? Um desejo de Deus. Quando você está se rendendo à sua vontade, à vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, de novo, né? Que seja feito o parábada, que aceitemos o parábada, né? A nível universal e pessoal, né? Eu não estou entregando a minha vontade, eu estou sabendo que a minha vontade é pequena, né? E o parábada universal, ele é uma força enorme, né? A minha vontade seria viver num planetinha, né, neste planeta, em total harmonia, né, e em paz, sem guerras, com um movimento espiritual que permitisse às pessoas crescerem rapidamente, obterem o autoconhecimento, a compreensão do Dharma, etc, etc. Mas a vontade minha é impotente diante deste fenômeno que ocorre durante aquilo que é referido como Kali Yuga, né? Então, a minha vontade é mais ou menos impotente diante disso, mas ainda assim eu continuo escolhendo e agindo de acordo com o Dharma, e não de acordo com o Raga Dvesha, né? Então, não é porque, né, a casa está pegando fogo que você vai lá e começa a saquear as lojas, as casas, esse fogo que foi, né, desenvolvido, né, misteriosamente lá em Los Angeles, no final, né, as casas lá queimando e as gangues, né, indo lá e roubando aquilo que não tinha queimado ainda dentro das casas, né?
Então, não, a vontade de Deus foi queimar tudo, agora vamos lá e vamos pegar o que sobrou, né? Então, é o mesmo princípio, tá? O ensinamento aqui é que você tem uma vontade, você tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio pode escolher um curso de ação baseado, em seus Raga Divesha, ou baseado no Dharma e Adão. Então, essa história do Raga Divesha, né, do querer e não querer, precisa ser compreendido, né, porque o desejo, né, por uma sociedade, uma civilização, né, estruturada segundo as leis do Dharma, vivendo em harmonia com o Dharma, né, etc., etc., é uma forma de desejo, né? Então, o indivíduo pode dizer assim, não, eu tenho o gosto e desgosto, eu tenho um desejo e uma aversão, eu tenho um desejo pelo Dharma e uma aversão pelo Adharma. Então, eu vou querer, né, proteger o Dharma. Mas você só pode proteger o Dharma através de ações dármicas. Então, você precisa ter discriminação para compreender o Dharma do Adharma, né? Mas o que eu quero dizer é que, fundamentalmente, a escolha, o gosto, o desejo de viver para proteger, restabelecer ou manter o Dharma também é uma forma de raga, tá? Então, é um raga totalmente em harmonia com o Dharma, né? É um desejo. O Krishna fala isso no capítulo 2 ou 3, quando ele é acusado de ter esses tipos de desejos, desejos dármicos, né? E ele fala, sim, 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 eu sou o desejo jamais em violação ao Dharma. Mas os sentimentos de Arjuna aqui era aquele de sair correndo do campo de batalha por causa da sua indiscriminação decorrente do apego que ele tinha com as pessoas da sua família que estavam do outro lado do campo. O livre-arbítrio de Arjuna tem dois aspectos, o livre-arbítrio de todos nós. As nossas vasanas dirão, vamos fazer isso, né? E o meu senso daquilo que é dármico, que é justo, dirão, não, não faça isso, né? Arjuna diria, não, é melhor ir para a floresta e viver das esmolas, tal qual o estilo de vida dos sannyasis e dos sadhus nas florestas, né? Viver de bhiksha. Mas nós vimos no segundo capítulo que até mesmo viver na floresta era impossível para Arjuna, porque Duryodhana estava, né, mandando assassinos, pessoas, né, para exterminar todo o clã do Arjuna, né, dos Pandavas, né? Então, não tinha nem opção de ficar na floresta, ele só tinha a opção de lutar essa vida, essa batalha e morrer no campo. É uma guerra justa, uma guerra necessária, né? E, além disso, o meu Swadharma é o Swadharma de um guerreiro, não é de um sannyasi, né? Seu livre-arbítrio tem dois cursos. O que Krishna aconselha é, se você está seguindo as suas vasanas, né, não em harmonia com o Dharma, você não está usando seu livre-arbítrio devidamente. Ok, o mesmo conceito, tá? Mas algumas entidades humanas, né, elas escolhem deliberadamente a queda espiritual porque elas não acreditam em nada disso, elas rejeitaram Deus e elas só compreendem o ganho material. A maioria dos governantes, os donos desse planeta nosso, eles são pessoas dessa natureza, extremamente pessoas anti-Deus, anti-religião, totalmente movidas por desejos pessoais, egóicos, materiais, né? Mas você está destruindo a sua alma. Não existe alma, cara. Só existe esse corpo, mente aqui, que é produto da matéria, e a vida que nada mais é do que prazeres pessoais, egóicos, sensoriais, entendeu? Eu quero mais, mais, mais poder, mais isso, mais aquilo, né?
Então, as pessoas elas não compreendem nem o que significa alma individual e as duas possibilidades que dependem deste nosso exercício do livre-arbítrio, que é ações em harmonia com as leis de Deus, que eles já rejeitaram no início de tudo, né? Ou as ações que irão me declinar espiritualmente, que para eles é um absurdo, porque eles perderam a sensibilidade intelectual também. Krishna, sabendo que Arjuna ainda tinha uma certa sensibilidade e refinamento intelectual, perguntou a ele: você vai querer abusar do seu livre-arbítrio e escolher realmente essa queda espiritual? Ou você vai usar devidamente o livre-arbítrio para obter a elevação espiritual? Então, agora o Swami aborda um pouco esse conceito de utilizar esta mente, né, este nosso intelecto humano, de modo adequado, né, compreendendo que a única escolha adequada é tomar todas as minhas decisões, as minhas pequenas escolhas, que elas sejam em harmonia com o Dharma, né? Este é fundamentalmente a escolha devida, né? O uso devido, adequado, que me eleva, né? E caso contrário, eu vou escolher aquilo que me dá prazer e satisfação a curto, médio tempo, né? O prazo, não importa o resultado a nível coletivo. E quando Krishna coloca isso para Arjuna, né? E Arjuna teve que pensar um pouco, né? E o Krishna continua dizendo, mesmo que envolva a destruição de todos que estão do outro lado, né? Ainda assim, você precisa seguir o Dharma. Mas a gente tem que se imaginar numa situação, porque tudo isso aqui é uma ilustração daquilo que ocorre dentro de cada um de nós, tá? Nós temos os nossos apegos aqui e ali. Agora, se imagine numa situação na qual as pessoas que você mais ama, em geral, as mães, principalmente os pais, têm um apego muito grande aos filhos, né? Imagina que um filho, né, uma filha, escolha se destruir espiritualmente. A queda foi a escolha. Eu estou falando isso também porque se relaciona com a minha prima irmã, foi criada comigo, o filho dela decidiu se destruir e ele está destruindo ela no processo. Ela já está com a idade mais avançada, está chegando perto dos 80, mas o fato é que o filho que decidiu, né, o suicídio espiritual está levando ela junto para essa destruição também, tá? Então, imagine você numa situação daquela, como ela me disse já muitos anos atrás, como faz uma mãe abandonar um filho em tal situação, né? Então, você vendo que o filho está se destruindo e nada irá, né, mudar aquele curso, né, de Parabada, aí a mãe tem que se entregar ao Parabada, que foi o desenho de Deus, ao invés de estar ali relutando, relutando, tentando convencer o filho a se elevar, a sair daquela lama, a sair daquele buraco, e o filho sem nenhuma intenção, mais drogas, mais danos, mais destruição econômica para ela, né? E a mãe não consegue tomar uma decisão que seja ok, deixe eu aceitar o parábola do Senhor, né? Deixa eu internar o cara e deixar ele lá indefinidamente, né? Por quê? Porque não existe solução mais o caso, né? Então, a gente tem que se imaginar numa situação semelhante. A Jura está ali, as pessoas que ele ama, muitas delas estavam do outro lado, ele sabia que ele ia ter que destruir todas elas, né? Então, é uma escolha difícil, é desagradável, mas uma pessoa mais sábia, ela não tem aquele nível tão elevado de apego, né, e dependência, como no caso desta minha prima irmã, né? Ah, não, é o meu filho, eu não posso abandoná-lo, eu vou para o buraco com ele, mas eu não o deixo, né?
Krishna já tinha dito, né, de modo muito claro, que se Arjuna não lutasse essa guerra, o Dharma, o tecido social do Dharma, ia ser totalmente desgastado, né? E aí o Dharma não seria mais Dharma, o Dharma seria um campo no qual o abuso de poder, né, a impunidade, a imoralidade, tudo de ruim, né, estaria presente. E o Dharma, o campo do Dharma, ele serve a um propósito, permitir as pessoas interagir num campo de interação para, através da discriminação, obter sabedoria espiritual que os elevem, né? Então, imagine um campo no qual existe somente a violência, né? Total, né? Destruição de todos os valores e, e ainda assim, né? Você está ali dizendo assim, não, 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 pode que tudo seja destruído, mas eu não vou matar as pessoas que eu amo porque elas estão fazendo parte do exército do Adharma, né? Então, é somente um apego muito exagerado para uma pessoa não conseguir ter a discriminação necessária. E olha que Arjuna é dito ser um discípulo qualificado, mas ele se encontra nessa situação, né? É muito extrema, né? Muito extrema, né? Que a gente pode imaginar, né? Um pouco, mas a gente jamais pode compreender o que seja viver naquele conflito, né? Mas quanto mais nós desenvolvemos a nossa pureza, nosso refinamento, capacidade de discernir, discriminar, menos a gente tem apego pelas coisas e pelas pessoas, né? Pelas coisas e pelas pessoas. Krishna está perguntando a Arjuna, você quer abusar do seu livre-arbítrio e escolher o seu suicídio espiritual, o seu declínio espiritual? Esse é um conceito bacana, eu gosto do suicídio espiritual. As pessoas vão se afastando de Deus, e o último passo é o suicídio espiritual, né? Que é muito claramente, né, ilustrado através da fusão do ser humano orgânico, biológico, com ah, a inteligência, né, artificial e, e as estruturas de silicone, né, que fazem do indivíduo um cyborg, né? Então você vai escolher realmente, né? Você se afastou tanto de Deus que você vai escolher se unir ao exército daqueles que desafiaram a lei da mortalidade, que é inerente à criação. Você vai se aliar a eles e entregar a sua alma individual para se tornar um cyborg, né? Essa é uma queda espiritual. Ou você vai manter vivo o seu livre-arbítrio e exercer o seu livre-arbítrio, né, corretamente. Mesmo que envolva a destruição da família sua que está do outro lado, mas saiba que todos, até mesmo aqueles que estão do lado de cá, vão morrer também. Krishna disse mais de uma vez que iam sobrar mais ou menos 7, 8, 9 pessoas no final desse conflito. No capítulo 2, Krishna diz, além disso, considerando também o seu próprio dever como um general, de um guerreiro, né, famoso, você não pode vacilar. Para um guerreiro não existe nada maior do que uma guerra justa e necessária, né? Como nós sabemos, a humanidade foi tão profundamente enganada e mentida, manipulada, que muito provavelmente na história que nós conhecemos não existe nenhuma guerra que tenha sido realmente justa e necessária. Foi tudo guerra obtida, porque eles precisam dos soldados, os soldados têm que passar por um processo de lavagem cerebral tão grande para acreditar que aquelas são guerras justas e necessárias, mas tudo mentira por trás, é simplesmente uma questão de recursos naturais, posicionamento, porque eu quero mais, mais e mais poder, até que eu possa ter o poder absoluto, né? E essa gente nunca mandou
os seus filhos para a guerra, né? Então, o que é uma guerra dármica, uma guerra justa, uma guerra necessária, é algo que talvez não exista na história da nossa civilização, mas existia lá no Mahabharata, uma guerra representando a guerra que existe, né, desde o início dos tempos, a guerra entre o bem e o mal. Se por causa da sua convicção intelectual, se por causa da sua convicção intelectual você suprime suas emoções e segue sua convicção intelectual, escolhe este dever doloroso, mesmo que o dever seja doloroso, você estará se, se alinhando com o Dharma do Senhor, a vontade do Senhor. Então, aqui ele fala sobre ah, uma convicção intelectual, né? E ele fala de uma convicção emocional. A Juna estava sofrendo uma convicção emocional, uma discriminação que foi comprometida, né, através das emoções de apego que ele tinha a determinadas coisas e pessoas, né? Então, aqui nós temos essas duas noções, convicção emocional, convicção intelectual. Existem muitas pessoas por aí que foram misled, né, conduzidas a crer que as nossas decisões emocionais são superiores às decisões intelectuais, né? Então, essas pessoas, em geral, vivem uma vida movida por aquilo que elas sentem, como uma amiga minha disse ultimamente. Não, o que eu sinto, eu faço. E as vidas dessas pessoas é uma fonte constante de conflito e encrenca, porque a discriminação intelectual foi suprimida e agora as pessoas se movem de acordo com as suas determinações que vêm do centro emocional. Aqui ele diz: agora, se você seguir esta compreensão, essa discriminação firme, com base no seu intelecto refinado, e escolher fazer essa guerra, muito embora ela seja uma guerra não agradável devido às pessoas do outro lado, mas se você discriminar que esse apego não pode impedir você de proteger o Dharma do Senhor, né, a sua ação final de lutar essa guerra irá gratificar, irá, né, beneficiar a inteira humanidade, principalmente você. Você será muitíssimo elevado espiritualmente, porque você se rendeu às leis de Deus. Se você se render a esta compreensão intelectual do que sejam as leis de Deus, né, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, você estará escolhendo um curso de ação dármico em harmonia com as leis de Deus. E isso levará ao seu crescimento espiritual. Portanto, o curso de ações dármicas é possível através do uso inteligente do livre-arbítrio, e o curso de ações adármicas é o exercício indevido ou abusivo do seu livre-arbítrio. As suas ações baseadas nos seus desejos e aversões, gostos e desgostos, quereres e não quereres, não perfeitamente alinhados com o Dharma, representa aquilo que o Swami coloca aqui como abuso do livre-arbítrio humano. O abuso do livre-arbítrio humano é um conceito bacana, porque, naturalmente, representa um utilísio, né, indevido, né? Porque o livre-arbítrio é a flor mais complexa, mais bonita, mais elevada que existe na criação, que é a inteligência, o intelecto humano, né? Essa consciência humana que nos permite escolhas a nível consciente. Então, esse é um instrumento tão sofisticado, tão especial, mas
o exercício de nossas escolhas precisam levar em conta as leis do Criador. Se a gente faz as nossas escolhas no dia a dia sem levar em conta as leis do Criador, nós estamos fazendo um uso tão medíocre, né? Tão indevido do livre-arbítrio, e o senhor me colocou como um abuso do livre-arbítrio. E quando você abusa de alguma coisa que é a coisa mais incrível da criação, que é a inteligência humana, a consciência humana, você está mandando uma mensagem para o Criador, dizer assim, olha, este livre-arbítrio não é para mim, eu não quero. Eu não quero ser um ser humano, tá? Porque eu não consigo viver em harmonia com as suas leis. Na próxima vez, faça de mim uma barata, né? Muito simples, né? Um ratinho, um coelhinho, né? Se eu tiver bom karma, eu vou nascer um coelhinho, né? Se eu tiver um pouco de punha ainda no meu sistema, a ação baseada na discriminação entre Dharma e Adharma é o uso inteligente do livre-arbítrio, que também pode ser visto como rendição ou conformidade com as leis do Senhor. Se você, se você render seu livre-arbítrio à vontade do Senhor, você estará colocando as ações dármicas. Tem muitas repetições dos mesmos conceitos, como o Swamiji faz sempre, né? A gente precisa lembrar que essas classes dele em Chennai, elas, em geral, elas ocorrem uma vez por semana, e ele tem que fazer um retrospecto, né, do que foi dito uma semana atrás, né? Então, isso nada mais é do que o quê? Render ao Senhor, isso é devoção ao Senhor. Devoção. O yoga e o bhakti. Aqui você encontrará karma yoga e bhakti. Então, quando a gente fala de tudo isso, né, essas atitudes que são necessárias, a capacidade intelectual de transcender os apegos aos nossos gostos e desgostos, quereres e não quereres, e aceitar o nosso Swadharma, aceitar o nosso Parabhada Karma, né? E aceitar os resultados de nossas ações, né? Fazendo as ações mais agradáveis, mas principalmente as não agradáveis, em observação ao Dharma. Quando nós começamos a viver deste modo, a gente, invariavelmente, nós, quer queiramos ou não, somos karma yogis, né? Nós somos verdadeiro karma yogis, né? Aqueles que não somente compreenderam o sistema Ishvara, mas que desenvolveram uma emoção devocional em relação ao Senhor. E o Senhor se manifesta como a causa, as leis que sustentam, né? E os resultados de todo esse campo de interação que são os parábadas. Então, eu recebo os parabada karmas como prasada, frutos do Senhor, né? Então, tudo isso nada mais é do que a atitude, a compreensão, né, e a capacidade discriminativa de um karma yogi que sacrifica os seus gostos e desgostos egóicos, pessoais, não necessariamente em harmonia com as leis do Dharma, mas sim ele rende o seu livre-arbítrio indevido ao livre-arbítrio apropriado, que é a escolha de fazer pequenas escolhas sempre em harmonia com a vontade de Deus, que é o Dharma. Swami aqui apresenta um outro conceito que às vezes nós dizemos que a gente aceita alguma coisa, mas se não tivermos aquele perfume, né? Aquele perfume de reverência e de gratidão pelo Parábada, mesmo que seja um Parábada diverso, né? Aí é dito que é uma rendição forçada, é uma rendição artificial, né?
Como eu tenho dito repetidamente, né, o valor da rosa está no seu perfume, o valor do conhecimento está no vairagya, na devoção, no espírito do karma yoga, né? Uma rendição forçada é uma rendição que realmente ela é lógica, ela é intelectual, mas ela não produziu uma transformação emocional no indivíduo de tal modo que ele possa experimentar esta emoção sublime que é a devoção e reverência e aceitação positiva por qualquer que seja o parábada. Veja bem, nós estamos falando sobre uma convicção emocional e intelectual, as nossas convicções, os nossos conhecimentos, o modo qual nós vivemos nossas vidas do ponto de vista dos nossos, dos nossos desejos, pelo que a gente gosta e não gosta, né? Abrindo espaço para desejos fundados naquilo que é justo, aquilo que é dármico, aquilo que é apropriado, né? Isso não significa dizer que o indivíduo deva viver uma vida simplesmente seca, árida, sem nenhuma emoção, porque ele, né, ele está dando muito mais valor à sua discriminação intelectual do que viver uma vida decidindo as coisas emocionalmente. Mas isso se refere a uma vida entregue às emoções mundanas, que são todas elas baseadas nos meus desejos por satisfações pessoais, quase sempre desejos sensoriais, egóicos, né? Não, eu estou transformando através do Karma Yoga, eu estou transformando a minha personalidade emocional de tal modo que eu não sou mais apegado nas pessoas e nas coisas que estão aqui e ali, mas eu sou sempre mais entregue, focado na glória do Senhor, né? Na vontade do Senhor, na estrutura do Dharma do Senhor. Então, eu começo a entregar as minhas ações, receber os resultados com esse espírito, esse famoso espírito do Karma Yoga, que nos permite, né, a força de receber até mesmo os parábolas mais difíceis com gratidão, como se tudo fosse realmente parte, né, do meu parábola que serve determinado propósito, né? Render-se à vontade do Senhor irá produzir, sim, uma emoção diferente, que é denominada como a devoção, o bhakti, bhakta, que é o perfume do Karma Yoga. O Karma Yoga ele tem o lado racional, intelectual, teórico, compreendendo o sistema, mas o propósito dessa compreensão intelectual é produzir uma transformação emocional que irá converter as minhas emoções mundanas, que são fundadas no que eu quero e que eu não quero, por emoções sublimes, divinas, que é referida como devoção a Deus. Portanto, quando é uma rendição forçada, eu posso dizer que é uma supressão, mas quando é uma rendição forçada, o Swami coloca uma opção forçada através da maturidade espiritual. Se tiver maturidade espiritual, já não é forçada realmente. Mas quando é uma rendição embasada na maturidade espiritual, né, aí não é mais supressão, ela é toda ela fundada na minha compreensão e na transformação que eu obtive através desta compreensão. Ok? Agora vocês me digam alguma coisa, algum comentário, alguma reclamação. Vocês estiveram muito, muito quietinhos hoje. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.